Boa tarde. Nós vamos falar na nossa aula de hoje sobre projeto de pesquisa. Então eu começo perguntando para vocês, o que é projeto de pesquisa? O que vocês entendem sobre o projeto de pesquisa? Então, pessoal, projeto de pesquisa, a palavra é derivada do latim, onde significa colocar adiante, né, dar um passo à frente. Mas o que significa isso? Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem, através da imagem já entenderem o que se refere ao projeto de pesquisa. Bem, pessoal, aqui a gente tem duas imagens, né? Onde a gente pode definir o projeto de pesquisa como um planejamento de uma atividade que nós queremos no futuro executar. Então, a gente tem essas duas imagens de casa. Qual dessas casas vocês acham que passou por um planejamento? Olhando as fotos, a gente já consegue identificar que essa casa aqui, onde eu circulei, passou por um processo de planejamento. Por que a gente sabe dessa informação? Porque a gente pode observar a estrutura, a organização dessa casa em relação a esse outro estabelecimento, né? A gente pode observar nessa outra imagem aqui que possivelmente a construção desses prédios não passou por um planejamento. Simplesmente a pessoa pensou, eu vou construir um prédio, eu vou construir uma casa, e comprou material e começou a construir sem ocorrer um planejamento. Então a gente pode conceituar o projeto de pesquisa, pessoal, como um planejamento detalhado das ações que eu vou desenvolver. Por exemplo, para construir essa casa aqui planejada, provavelmente o proprietário ele teve que fazer um desenho, né, de como seria a casa, né, um desenho arquitetônico, né, um desenho técnico. Ele teve que escolher o tipo de tijolo, o tipo de cimento, a marca que ele vai utilizar, qual tipo de portão que ele vai utilizar, de telhado. Ele teve que definir, pessoal, uma série de informações. Teve que planejar essa casa para poder executar de forma satisfatória. Então, o projeto de pesquisa é isso, é um planejamento do que a gente vai executar. Quando é que eu vou executar? Eu vou executar quando eu montar um experimento, eu montar uma área demonstrativa, então eu estou executando aquele projeto. Mas para eu poder executar uma atividade, um projeto, um experimento, eu preciso primeiro de um planejamento, ou seja, eu preciso definir cada etapa dessa atividade, desse experimento, como é que eu vou desenvolver essa atividade, quando, por que eu vou desenvolver. Então eu faço algumas perguntas que eu tenho que responder no desenvolvimento do meu projeto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, quando a gente escreve um projeto, a gente coloca o verbo no futuro. Eu realizarei, eu farei tal atividade, porque é algo que a gente está planejando para a gente no futuro executar. Então, para eu conseguir fazer a execução de uma atividade, de um experimento de forma adequada, eu preciso planejar de forma adequada. Então, eu preciso ter um projeto de pesquisa para eu conseguir desenvolver aquela ideia. Então, o projeto de pesquisa, ele parte de uma ideia, de uma informação sobre determinado assunto que a gente vai ver, e aí eu vou começar a fazer algumas perguntas que eu vou tentar responder sobre aquele assunto, e assim eu vou começar a desenvolver meu projeto de pesquisa para que no futuro eu possa implementar, eu possa executar tal atividade que eu planejei no meu projeto de pesquisa. Então eu posso dizer que o projeto de pesquisa é um documento que é organizado, né, é planejado através de uma proposta de pesquisa, né, de um tema de pesquisa, com a finalidade de orientar o pesquisador durante a investigação, né,
Então, é uma forma de orientação, por isso que é, o projeto de pesquisa ele é um planejamento, né? Ele vai permitir que o pesquisador, que o aluno, né, possa executar aquela atividade, aquele trabalho de forma satisfatória, né? E assim, a vantagem pessoal, quando eu realizo um projeto de pesquisa, quando eu realizo um planejamento, é que eu posso prever o futuro, prever o que pode acontecer, porque eu estou realizando um planejamento. Muitas vezes o projeto de pesquisa ele é desenvolvido por pesquisadores, por professores, né, por servidores, para captar recursos financeiros, né? Então, normalmente a gente desenvolve um projeto de pesquisa e solicita financiamento, né? Então, tem vários órgãos de pesquisa para financiar o projeto, como o CNPq, que eu falei na aula passada, né? Que vocês podem ter um currículo do CNPq, é um órgão de pesquisa que vocês pode estar sendo feito pelo professor, pelo pesquisador, a solicitação de recursos financeiros. Tem a CAPES, que é um órgão de pesquisa, tem agências estaduais, né? Por exemplo, em Tocantins tem um órgão estadual de pesquisa que pode estar fazendo também solicitação de recursos financeiros. Então, normalmente, o projeto, posteriormente, é feita a solicitação de recursos financeiros, porque no projeto, pessoal, a gente vai colocar toda a organização, tudo estruturado, como é que vai ser desenvolvida a pesquisa. E muitas vezes é necessário um equipamento, um utensílio diferente, inovador para desenvolvimento daquela pesquisa, e é preciso de um financiamento para custear os custos de produção, é preciso fazer aquisição de sementes, é preciso uso de fertilizantes e fungicidas, de inseticidas, de herbicidas, é preciso fazer viagens técnicas. Então, é preciso, pessoal, de um financiamento, de um custeio dessas atividades. Então, pessoal, alguns fatores são levados em consideração do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que é a originalidade. O que é isso, pessoal? É você propor um projeto, algo inédito, que ninguém nunca fez. Então, isso é originalidade. Não adianta eu querer fazer um projeto de pesquisa, fazer uma pesquisa com algo que já é muito conhecido na literatura, que já tem informações. Eu tenho que buscar fazer algo diferente, inovador sobre um determinado tema. É importante outro fator que é levado em consideração é o rigor científico, né? Então eu tenho que ter um rigor no desenvolvimento da pesquisa, né? Na metodologia que eu vou utilizar, nas referências que eu vou citar no meu trabalho. Então é preciso esse rigor científico. É importante ter uma elegância científica. Essa elegância científica, pessoal, não quer dizer que você tem que falar palavras difíceis no seu projeto de pesquisa. Não, ao contrário, a elegância científica quer dizer o uso de palavras claras, objetivas, que permita a identificação de forma clara do que você quer passar para o leitor. Outro parâmetro que se leva em consideração é atender os objetivos do edital, quando o seu objetivo é desenvolvimento de um projeto de pesquisa com o objetivo de solicitar um financiamento, né? Então é importante que seu projeto de pesquisa esteja em conformidade com o edital, né? Então, pessoal, quando eu falo rigor científico de um projeto de pesquisa, eu estou falando em honestidade do professor, do pesquisador, né? No desenvolvimento daquele projeto, né? Não adianta eu tentar fazer coisas mirabolantes no meu projeto de pesquisa que eu não vou conseguir executar na prática. Então, eu tenho que ter os pés no chão, né? Na realidade da minha região, né? Na forma de execução do projeto, tem que ter honestidade
nas análises que eu vou fazer, de como eu vou fazer, né, para garantir uma pesquisa de qualidade, né? É preciso também ter confiabilidade, né, naquelas informações, na execução daquele projeto de pesquisa, né? Objetividade, né? Não adianta eu querer fazer ter, ter vários temas em mente, querer fazer muita coisa e não ter objetividade. Então eu tenho que ter objetividade, né? Estabelecer metas, né? O que realmente eu quero avaliar para conseguir conduzir esse trabalho, esse projeto de pesquisa. É importante que o pesquisador tenha imparcialidade, né? Ou seja, não nessa questão de imparcialidade, o pesquisador ele tem que ter uma informação, um desenvolvimento de uma informação clara, né, em mente como é que ele quer desenvolver a pesquisa. Ele não pode ser influenciável por outras pessoas, né? Ele tem que ter uma imparcialidade no desenvolvimento daquele projeto, não pode beneficiar terceiros, né? Então ele tem que ser imparciável, tem que ter um certo cuidado, né, no desenvolvimento, no planejamento, né, do projeto de pesquisa, respeito, né, respeito com as pessoas que vai desenvolver o projeto, né, respeito com as entidades que se vai fazer parcerias, né, com os órgãos de financiamento, uma veracidade, né, das informações que irão ser registradas, né, passadas, né? Então, tem que ser informações verídicas, reais, né? É importante uma característica do pesquisador, né, é a responsabilidade, né? Se ele planejou tais atividades, elas devem ser executadas, porque vocês vão ver durante o desenvolvimento do projeto que existe um cronograma de atividade. Nesse cronograma é colocado tudo que será desenvolvido no projeto, é colocado nesse cronograma, onde é estabelecido datas, metas, né? Então, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tudo dentro do tempo. Claro que pode ocorrer algo inesperado, né? Pode ocorrer algum problema durante o desenvolvimento da pesquisa, né? Mas o importante é que quando ocorrer algo inesperado, algum problema, o pesquisador ele informe, né, o que aconteceu, qual o prazo para realização de tal atividade que está em atraso. Então é importante a comunicação, né, que ele comunique o fato, né, tenha responsabilidade do desenvolvimento da pesquisa. Então, aqui eu já falei a vocês, né, a elegância científica é você escrever de forma clara, né, precisa, né, fazer uma argumentação bem estruturada, né, não é, a elegância científica não quer dizer que você tem que escrever de forma difícil, né, mas ao contrário, escrever de forma clara, precisa, né, bem estruturada para que o leitor entenda a informação que o pesquisador quer passar, né? Isso é muito importante, né? Essa clareza, essa objetividade, né? Na redação científica. Então, a construção de um projeto de pesquisa. Então, para a construção de um projeto de pesquisa é necessária a capacidade de construir uma imagem mental, uma situação futura, né? Como o projeto de pesquisa ele é um planejamento pessoal. Então é importante a construção mental, né, de todas as etapas do projeto de pesquisa. É importante a capacidade de perceber um plano de ação a ser executado em um tempo determinado que permita a sua realização, né? Então tudo isso é definido no projeto de pesquisa. Então, pessoal, quando eu vou construir um projeto de pesquisa, algumas perguntas devem ser feitas, devem ser respondidas. Por exemplo,
eu quero trabalhar com um tema específico, por exemplo. Eu tenho que escolher, pessoal, cada um de vocês, por exemplo, tem que escolher um tema do seu interesse. Não adianta nada eu escolher um tema que eu não tenho informações, que eu não tenho familiaridade, que eu não tenho interesse, então você não vai desenvolver bem a pesquisa. É importante que eu escolha um tema do meu interesse, então eu vou fazer uma pesquisa. Existem informações sobre tal assunto. Vamos dar um exemplo aqui, eu vou puxar, vou dar um exemplo de um tema mais da minha área. Vamos dar um exemplo, levando em consideração a região que vocês estão. Vocês me disseram, né, que na aula passada, né, que Lagoa da Confusão é um município com grande produção de arroz, né, um grande produtor de arroz. Professora, eu quero desenvolver um projeto de pesquisa com a cultura do arroz, que é uma espécie de grande importância, né, na região, no município. Então, eu quero fazer um projeto nessa linha de pesquisa. Professora, eu estou com dúvida qual tema que eu vou trabalhar com a cultura do arroz. Então, vocês podem fazer uma pesquisa, né, um estudo sobre a cultura do arroz. Já se conhece qual é o melhor fertilizante para o cultivo do arroz em Lagoa da Confusão? Professora, já tem trabalhos, eu já pesquisei na internet e vi vários trabalhos sobre o uso de fertilizantes na cultura do arroz. Mas aí eu pergunto a vocês, mas tem trabalhos na região, no município de Lagoa da Confusão? Professora, eu pesquisei, não tem informações. Então, se eu pesquisar, se eu montar um projeto de pesquisa, se eu construir um projeto de pesquisa, eu vou trabalhar com um assunto inédito. Por quê? Não existe nenhuma informação em Lagoa da Confusão. E, por exemplo, em Lagoa da Confusão, o tipo de solo é diferente, as condições ambientais, por exemplo, é diferente da região onde foi desenvolvida outras pesquisas, então eu preciso ter informações para passar para os produtores rurais. Então, que muitas vezes os produtores rurais, por exemplo, eles podem cultivar arroz em Lagoa da Confusão, mas não tem informações detalhadas do manejo nutricional na região. Então, eu posso montar um experimento, por exemplo, com doses de nitrogênio, que é um nutriente mais exigido pelas culturas, específico para a região, para a cidade de Lagoa da Confusão. Então, eu posso estar trabalhando com esse tema de adubação nitrogenada no município. Então, é algo inédito que ainda não tem informações, né, que eu tenho interesse, né, é importante. Então, eu vou criar, com base nesse tema, pessoal, que eu escolhi, eu vou criar algumas perguntas. Por exemplo, é conhecida qual é a melhor dose de nitrogênio que promove a maior produtividade da cultura do arroz? Em Lagoa da Confusão já tem essa informação? Não. Então, uma pergunta que eu quero responder na minha pesquisa, no meu experimento, é qual é a melhor dose de nitrogênio para a cultura do arroz. Então, na metodologia, eu tenho que propor diferentes doses de nitrogênio para me conhecer qual é a melhor dose. Professora, mas eu não tenho informações de quais são as doses recomendadas de nitrogênio para a cultura do arroz. Então aí eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho que fazer uma revisão de literatura, né? Procurar diferentes sites, como eu enviei para vocês, né? Diferentes fontes de busca, né? Na internet. Eu enviei para vocês a Cielo, né, o Google Acadêmico, a CAPES, periódico da CAPES, enfim, tem vários tipos de sites de busca, né, de pesquisa científica que eu posso estar pesquisando. Então, vocês podem, por exemplo, pesquisar quais são as doses recomendadas de nitrogênio para a cultura do arroz e, com base nessas doses recomendadas, criar
as doses que vão ser utilizadas futuramente, vocês vão aplicar no campo, né? Então eu posso construir. Além disso, eu posso fazer a pergunta: qual é a melhor fonte de nitrogênio que deve ser aplicada na cultura do arroz? Será que tem essa informação para a Lagoa da Confusão? Será que a melhor fonte de nitrogênio é a ureia? É o sulfato de amônio? É o nitrato de cálcio? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo que eu pretendo responder com o desenvolvimento da pesquisa. Então, pessoal, o projeto ele parte de perguntas que, com a execução da pesquisa, eu vou responder, mas no projeto de pesquisa eu vou construir, eu vou descrever essas perguntas que vão ser respondidas. Então, é preciso fazer algumas perguntas. Então, pessoal, aqui a gente tem a estrutura normalmente de um projeto de pesquisa, dependendo de, do órgão financiador, né, que você vai solicitar uma bolsa de pesquisa, por exemplo, que você vai solicitar financiamento do projeto, essa estrutura ela pode variar, mas normalmente ela apresenta esse tipo de estrutura. Ela é constituída por caracterização do problema, que a gente vai ver já já, que é o estado da arte, de eu falar qual é a problematização daquele tema que eu escolhi para o meu projeto. É preciso que eu desenvolva objetivos, normalmente é realizado o objetivo geral e o objetivo específico do trabalho, que durante as próximas aulas a gente vai comentar sobre isso. É preciso que eu desenvolva metas, né, para ser executadas. Temos materiais e métodos ou metodologia do trabalho, onde eu vou descrever como é que vai ser feita a execução do trabalho, dando um exemplo que eu já dei a vocês na cultura do arroz. Eu posso, na metodologia, eu vou descrever qual a cultivar de arroz que eu vou utilizar, qual o tipo de solo, como é que eu vou fazer a semeadura, como é que eu vou fazer a aplicação de nitrogênio, como é que eu vou fazer a irrigação, como é que eu vou fazer os tratos culturais. Então, tudo isso eu vou descrever na metodologia. Dependendo do tipo de projeto, temos também os resultados esperados. Nesse caso, pessoal, como o trabalho, o projeto ainda não foi executado, é apenas um planejamento, eu vou só descrever quais os resultados que eu espero sobre esse projeto, sobre essa pesquisa. Por exemplo, eu acredito que a dose tal vai ter o melhor resultado, um resultado satisfatório com o aumento de produtividade. Acredito que a ureia vai ser a melhor fonte de nitrogênio. Então eu espero esses resultados. Eles podem acontecer ou não, mas como o próprio nome diz, é um resultado esperado. Dependendo do tipo de projeto, é necessário colocar os riscos, dificuldades da pesquisa, né? É necessário realizar um cronograma de execução, que é onde eu vou colocar as datas, as metas, né? Que eu tenho que cumprir, né? As datas, né? De execução. É necessário um orçamento, né, pessoal? Porque normalmente os projetos de pesquisa eles são financiados, né, por um órgão de fomento, então é importante eu descrever um orçamento de tudo que eu vou gastar, dando um exemplo da cultura do arroz, por exemplo. Para me desenvolver um experimento com doses de nitrogênio, eu vou precisar gastar com semente, com fertilizante, né? Eu vou precisar gastar para fazer o preparo do solo, uso de irrigação, né? Eu vou gastar com manejo da cultura, aplicação de fungicidas, inseticidas. Eu vou precisar gastar, enfim, uma série de... Na colheita eu vou precisar gastar, né? Então, tudo isso é preciso que eu identifique no orçamento. Eu vou gastar com viagens técnicas. Então, tudo isso é descrito no orçamento, que a gente vai falar de forma mais detalhada nas próximas aulas.
Outro fator que, dependendo do tipo de projeto, pode aparecer uma contrapartida, por exemplo, uma contrapartida do projeto da instituição que tá solicitando financiamento do projeto de pesquisa. Qual é a contrapartida? Essa contrapartida, pessoal, é a contribuição desse projeto, por exemplo, para a comunidade, não só para a comunidade científica, mas para o campo, para o homem do campo. Qual é a contrapartida? Por exemplo, no caso do experimento com doses de nitrogênio, a contrapartida é que o produtor rural da região vai conhecer qual é a melhor dose, qual é a melhor fonte de nitrogênio, e isso, pessoal, pode gerar economia, economia com uso de fertilizantes, porque pode ser que o produtor rural da região utilizava uma dose maior, e conhecendo a melhor dose, o produtor ele pode ter economia. Então, é um exemplo de contrapartida, né, do projeto de pesquisa. No final do trabalho é necessário citar as referências bibliográficas, que devem ser normalmente nas normas da ABNT. Quando não são, o próprio órgão financiador ele apresenta qual é a formatação das referências bibliográficas, né? Onde é importante que essas referências sejam atualizadas, né? Que, que, que permite maior credibilidade, né? Confiança no trabalho.